casa depende desses bazares, né, para poder se manter. Então aí eu conto com vocês. É 4 e eu vou avisando, estou lembrando para vocês não se esquecerem, tá bom? Eu vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Melhorar para progredir. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Jesus, Mateus, capítulo 25, versículo 15. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não esqueça que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de receber-os. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cimos jazem aberto a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te aperfeiçoas assim aos ideais do aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar a glória divina. Entretanto, não te esqueça de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine a nossa caminhada. Queremos também agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui hoje, aprendendo um pouco mais. Agradecer a Jesus por estar sempre conosco nas horas difíceis. Pedir a Ele que tenha paciência para com as nossas imperfeições, que continue nos amparando e nos guiando nas nossas necessidades e nas nossas imperfeições. Vamos pedir por todos aqueles que nesse momento estão passando por qualquer tipo de dificuldade, pedir por todos os nossos familiares, por todos os nossos amigos, por todos aqueles que se encontram nos nossos pensamentos, pedir pelo nosso planeta, por toda a humanidade e pedir também por todos nós que essa paz, que essa luz que emana de Jesus possa nos envolver a cada instante. Vamos pedir aos mentores espirituais, ao mentor do nosso trabalho, que esteja conosco nessa noite, nos guiando e nos amparando. Pedir a eles que inspire o nosso palestrante,
para que a sua mensagem possa chegar até nós. Com a permissão do Mestre Jesus, com o amparo dessa espiritualidade amiga e benfeitora, estamos pedindo licença para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. Nós vamos convidar o nosso companheiro Vinícius. Seja bem-vindo à nossa casa. É vontade, tá? Boa noite, boa noite. Boa noite. Jesus nos abençoe, nos ampare em mais essa oportunidade de falar um pouquinho sobre Jesus, de falar um pouquinho sobre essa doutrina maravilhosa que é a que nos consola. E como nós temos sempre ao início de alguma, não vou falar palestra, porque nós não somos palestrantes, de início de um bate-papo, nós colocamos questões às quais nós acreditamos, mas nós devemos verificar se nós colocamos elas em prática. Nos dizemos cristãos, nos dizemos aqueles que acompanham e que acreditam que a doutrina espírita é o consolador prometido. E aí eu chamo a todos nós a questionar, já que somos cristãos e fazemos parte desse consolador prometido, quantas almas nós temos consolado? Quantos irmãos consolamos hoje? Quantos irmãos consolamos essa semana, esse mês, esse ano que está no início? Porque são questões que nós devemos trazer para a gente, porque essa doutrina maravilhosa que tanto nos auxilia, não pede nada em troca. Mas Deus confia em cada um de nós levarmos os seus ensinamentos trazido por aquele que é o nosso filho, nosso irmão maior, que veio até essa terra fazer-se com que o verbo se transformasse em carne. Se assim não fosse, se o verbo não precisasse ser transformado em carne, qual o objetivo seria de Jesus ter vindo até a terra? Uma vez que ele disse que não veio destruir a lei, e sim dar cumprimento, ou seja, a lei já estava presente. Só que nós, como crianças, que ainda somos até hoje, desconhecemos a maneira de colocá-la em prática. E aí vem a doutrina espírita como cristianismo redivivo, fazendo-nos lembrar daqueles ensinamentos que foram ditos há 2000 anos atrás, para a gente recordar e colocar em prática. Algo que aprendemos há muito tempo e que ainda hoje temos dificuldade em fazer. E aí o tema que nós escolhemos, que é conhecerás os meus discípulos por muitos se amarem, a gente questiona o que é o amor. O que é amar? E aí Jesus demonstra que o amor é a caridade. Tamanha importância dessa caridade que se você abrir o Evangelho, no meio dele está lá a principal lição para nós espíritas. Fora da caridade não há salvação. Todas as lições que Jesus traz, ele demonstra esse amor. Todo momento em seus exemplos é o amor que está presente. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no início ele fala que existem pontos divergentes dentro do Novo Testamento. Pessoas interpretam passagens, a mesma passagem, de diferentes formas. Mas uma coisa não tem como interpretar diferente, que são os exemplos de Jesus. Jesus levantou-se e estava caído. Tem como interpretar de outra forma, a não ser levantar quem está caído? Jesus matou a fome daqueles que estavam com fome. Tem forma de interpretar isso, a não ser matar a fome daqueles que estão com fome, daqueles que estão com sede? Então o Evangelho, que essa semana fez o aniversário, né? Dia 15, se não me engano, 200 anos, 1864, 1865 para 2024. Vocês fazem as contas aí, depois vocês deveriam ter falado para mim. Vamos ser tentados. Fez aniversário agora. E o que é mais lindo nisso
que quando foi feito o Evangelho, foi separado, Kardec saiu da região que estava. São Luís fala para ele: não fica naquele local, vá para um outro local, para que você não tenha interferência nesses ensinamentos. E antes desse Evangelho ser publicado, veio uma mensagem do Espírito da Verdade que está na Gênesis. Está chegando um livro com uma luz diferente, onde guiará a humanidade. E esse livro era o Evangelho. É o Evangelho. No qual ele está aqui para nos guiar, porque não é isso que nós dizemos, é a nossa bússola. Mas não adianta você ter um mapa na mão e não caminhar seguindo esse mapa. Eu sei o caminho daqui para o Rio de Janeiro, eu ponho no GPS. Mas se eu não for até o Rio de Janeiro, eu posso falar que o mapa serviu para alguma coisa? Que o GPS serviu para alguma coisa? E aí eu falo que o Evangelho é a minha bússola, mas eu não utilizo ela como o meu mapa, aquele que informa o caminho que eu devo seguir. E aí, na lição de João, capítulo 13, versículo 36, que está essa lição: conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Isso é as pessoas vão lendo e vão dando algumas traduções, que aqui ele pega e fala da forma que está escrito aqui no Novo Testamento: nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amados uns aos outros. Como demonstrar que amamos uns aos outros? É só falar que ama? Nós nos dizemos cristãos, e qual a forma que nós vamos ser conhecidos, a não ser amando uns aos outros? E como nós demonstramos esse amor? Como nós fazemos para que esse amor seja explícito? Não explícito para os outros que estão vendo, mas explícito para aquele que está recebendo. É ele que está recebendo que vai quantificar a quantidade de amor que nós carregamos em nossos corações. A quantidade de amor que nós trazemos no nosso eu. Porque já dizia, quando pergunta a João quem é Deus, ele fala que Deus é amor. E nós vamos lá no Antigo Testamento que fala: nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nós achamos que essa imagem e semelhança de Deus é pegar Deus e trazer ele para a forma humana. Não, nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é amor. Embora, então, todos nós também carregamos o amor. E Jesus disse: se quiserdes fazer isso tudo que eu faço e muito mais, se colocar esse amor na ponta das mãos. Essa é a intenção. Por isso que todas as lições de Jesus, elas giram em torno da caridade, do amor em movimento, do amor mais puro, que é aquele que faz com que os outros se ergam, daqueles que saem da escuridão, que estão momentaneamente, pelos erros que cometeram, não vou dizer erro, mas equívocos, porque foi isso que Jesus disse. Jesus, quando está na cruz, ele fala: Senhor, perdoa, eles estão todos errados? É isso que Jesus fala? Eles não sabem o que faz. Quem não sabe o que faz é porque está equivocado. Porque todos eles o que fizeram, eles achavam que estava certo. O próprio Judas entregou Jesus, não foi por causa do dinheiro, que nós achamos que foram por conta de 3 moedas. O que era 3 moedas? É porque ele achava que entregando Jesus se rebelaria, e aí faria uma revolução, e essa revolução seria pela força. Tanto é que quando Pedro corta a orelha do soldado, ele fala: embainha a tua espada. Não é por aí que nós vamos conquistar o coração dos homens. E aí surge esse questionamento: como seremos reconhecidos? E essa pergunta, porque é uma pergunta, vamos lá, seremos reconhecidos por aquilo, pelo amor que tivermos uns pelos outros. Concorda que ele está respondendo a alguém? E essa pergunta, nada mais, nada menos, é feita por alguém conhecido de todos nós: Tomé. Eu acho que são os dois que a gente não esquece de jeito nenhum, né? Judas e Tomé. Esses dois aí. Não, e Pedro, né? Pedro também negou.
Se perguntar aos 3 discípulos, nós vamos lembrar dos 3 pelos erros que cometeram. O que negou, o que entregou e o que não acreditou, que precisou colocar o dedinho lá. E Jesus foi tão sábio ao selecionar esses apóstolos, porque ele representa a nós. Representa nós. Pelas nossas imperfeições e as nossas faltas de fé que carregamos ainda hoje. Porque fala que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, dizeis a esse monte, sai daqui e vai para ali. E nós ainda achamos que o monte, não achamos. Nós temos uma interpretação que o monte é as nossas imperfeições. Mas lembremos que Jesus disse que ele viria para dar cumprimento à lei, não transformar. O monte que ele está referindo é o monte aonde que Moisés recebeu os mandamentos. Porque Moisés achava que o único lugar que ele podia conversar com Deus era em cima do monte. Então a tua existência, ele ficava sempre em volta do monte. Tanto é que ele demorou 40 anos para levar o povo, libertar o povo. Porque ele ficava perto do monte, porque ele ali, se precisasse conversar com Deus, ele subia no monte. E aí Jesus pega e fala, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá, aquele monte, sai de lá e vem para cá. Demonstrando que nós não precisaríamos de um lugar para ter a comunhão com Deus. E sim, transportaria aquele monte que era o local que Moisés acreditava como sendo o único local para conversar com Deus. Você poderia levar ele para qualquer lugar. Porque nós precisamos, para conversar com Deus, basta entrar no nosso quarto interior, fechar a portinha e pedir e conversar com Deus. Mas Tomé achava que ele precisava de uma senha, de uma informação, para que todos o reconhecessem. Tanto é que quando Jesus chega lá em Dalmanuta, ele, naquela região, Tomé chega para Jesus e fala, Senhor, tem um pessoal que chegou aqui, são doutores da lei, vamos lá, o Senhor faz um sinal no céu e todo mundo vai nos conhecer, vamos respeitar. Porque ele achava que precisava ser respeitado. Mas não era por maldade de Moisés, de Tomé, era por estar equivocado. Porque naquela época os judeus eram reconhecidos pelas roupas que trajavam. Quando chegava o sacerdote, todo mundo sabia, lá vem o sacerdote. Não era pelo que ele falava, mas era pela roupa que vestia. Quando chegavam os nazarenos, todos falavam, lá vem o nazareno. Os nazarenos, porque todos vestiam da mesma forma. E nós, cristãos, que não era cristão, né? Nós que caminhamos com o Senhor Jesus, como vamos conhecer, como vamos reconhecer e vamos admirar? Vai lá, mostra para esses grandes doutores da lei o que o Senhor pode fazer. Faz um risquinho no céu. E Jesus responde para ele, Tomé, não é assim que vamos alcançar o coração dos outros. Não é por esse lado. Tanto é que existe uma parte que ele fala para os escribas e fariseus que eles são sepulcros caiados. Porque por fora, a minha avó, a minha tia falava bela viola, por dentro, pau bolorento. Porque eram conhecidos pelas trajes que vestiam. E os apóstolos, o Tomé em si, estava preocupado. Ali tinha 13 pessoas que caminhavam. Jesus nunca tinha nascido em manjedoura. 10 pescadores, um cobrador de impostos e um comerciante. Que força teria esse bando de pessoas perante a sociedade? E aí, mais complicado. Jesus tinha avisado, gente, vocês fiquem espertos, que daqui uns dias eu estou indo embora. Aí é só vocês. E Tomé era preocupado com isso. Não por maldade, mas sim por equívoco. E é isso que acontece com nós, na maioria das vezes. Nós questionamos a quem devemos auxiliar. Nós achamos que nós estamos num patamar que nós podemos colocar numa balança quem precisa mais. Se é um irmão que é usuário de droga que está nas ruas, ou um outro que não é usuário, mas que está passando fome, ou se eu tiver um prato de comida, aí eu não vou dar para esse não, vou esperar para dar para um outro que o outro merece mais. Nós temos isso dentro de nós.
Nós queremos olhar para o outro e trazer aquela época lá dos juízes, que está até lá no Antigo Testamento, para analisar o que as pessoas necessitam e se tem direito a receber algo de bom. Ah, ele está nessa vida porque ele escolheu. Será que se nós tivéssemos passado pelas mesmas coisas que eles, nós estaríamos hoje aqui? Irmãos que perderam tudo, e que filhos suicidaram, mulheres largaram, perdeu tudo na vida, e que começaram a caminhar nas ruas, embriagando para esquecer dos problemas. Vamos analisar nós, se nós teremos a força que eles têm para continuar vivendo. Mas nós só falamos em empatia, que é a palavra da moda, mas nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro. Coloque a sandália que ele está usando e vê o que aperta. A caridade, ela requer transformação moral. Ela requer que nós modifiquemos o nosso modo de agir e sejamos realmente verdadeiros cristãos consoladores. Jesus disse: eu vos enviarei outro Consolador. O que ele quis dizer? Que ele foi o primeiro. Jesus é o primeiro Consolador, mas nós esquecemos tudo o que ele disse. Nós chegamos ao ponto de pegar o Novo Testamento e moldar de acordo com as coisas que nós necessitamos. E aí é necessário vir Kardec para trazer a codificação, trazer esse cristianismo novamente, para que nós possamos ter uma outra oportunidade de reescrever a nossa história. A caridade, ela não é a salvação do outro, é a minha salvação. Tem uma parte no filme do Divaldo, acho que no final, a gente só vê esses recortes, né? Que Joana de Ângeles fala para ele: verás que no final dessa existência nunca foi o trabalho para o outro, sempre foi o trabalho consigo mesmo. E assim somos nós. Não é você levar um prato de sopa, é como você entrega a sopa. Não é você levar uma cesta básica, é como você entrega a cesta básica. Não é você levar um prato de comida ou uma marmita, é como você entrega esse prato de comida. É como você entrega essa marmita. Porque para demonstrar o amor você tem que relacionar com o próximo. E aí Jesus foi questionado: esse é o seu mestre, Pedro, que está sentado a comer com pecadores e pessoas de má vida? E Jesus não responde, mas nós podemos analisar e pensar qual seria a sua resposta. Será que ele não ficaria feliz de alguém sentar com ele e conversar com ele? Será que esses nossos, eu falo de irmãos de situação de rua, que nós convivemos isso diariamente, eu sempre vou dar esse exemplo, porque é o que a gente trabalha. Os irmãos de rua, na maioria das vezes, são os leprosos de antigamente. Pessoas fecham o vidro do carro para não entregar uma moeda. Pessoas fecham o vidro do carro para não escutar o que eles têm para dizer. Pessoas falam para a gente: ó, eu não estou pronto para enxergar essa realidade. É muito forte para mim. Deixa eles lá, como antigamente, deixa eles nas cavernas. Porque era assim que acontecia. Quem tinha lepra eram colocados fora da cidade, em cavernas. E aí nós vimos a história de Francisco de Assis, que questionando sua nova forma de ajudar, porque tinha os pais ricos, e aí ele teve que largar tudo, até a roupa do corpo, para ajudar o próximo, que os pais não concordavam com aquilo. E aí ele, preocupado com como agir, ele vai até a igreja em Roma, conversar com o Papa, com os grandes sacerdotes, para questionar como é que ele deveria fazer com a sua nova ordem. E aí vai ele, os discípulos franciscanos, chegam até a Itália, Roma, conversam com o apostolado, os papas, os sacerdotes lá, só que ele volta angustiado, porque ele não tinha escutado, ele não tinha recebido a resposta que ele queria. E aí ele voltando, ele pede os discípulos, os seus apóstolos: vai na frente que eu preciso pensar. E ele vai caminhando no meio de
trigo, e aquele vento passando. De repente vem um homem encapuzado, tocando um sininho. Era um leproso. Por que ele tocava o sininho? Porque naquela cidade, quando as pessoas, os leprosos chegavam, todo mundo corria para dentro das casas. Só que aquele povo era um povo bom, porque tocava o sininho, eles corriam para casa, só que colocavam mantimentos na porta da casa, para aquele rapaz, aquela pessoa que estava com lepra, pegar os alimentos e levar para a caverna. Então aquele homem balançava o sininho. Francisco de Assis foi de encontro, vendo aquele homem que começou a gritar: uma esmola pelo amor de Deus. E Francisco de Assis coloca a mão no bolsinho, tira lá umas moedas e entrega para aquele homem. E aquele homem de novo, de cabeça baixa, com capuz: uma esmola pelo amor de Deus. Ele fala: mas gente, entreguei uma moedinha para ele, mas já que está pedindo, né? Pôs a mão no outro bolso, tinha um restinho de moeda, foi lá e entregou para ele. E saiu andando. Quando ele saiu andando, aquele mendigo gritou novamente: uma esmola pelo amor de Deus. E Francisco de Assis olha para trás e fala: se ele está pedindo é porque o que eu dei foi pouco, eu vou voltar até ele. E aquele homem estende as mãos, já com os dedos, sem os dedos da mão, por causa da lepra. E o Francisco de Assis pega naquela mão e o abraça e fala: não tenho mais nada, mas o que eu tenho eu te dou. E abraça aquele leproso. No que ele abraça, uma luz enorme se faz presente, a ponto de Francisco de Assis dar uns passos para trás. Naquele momento, o homem tira o capuz e ali se faz presente o próprio Jesus. E diz para ele: é isso que eu quero de você. Que doe o seu amor em prol desses que estão caídos, desses que estão largados. E ali ele encontrou a razão da sua existência. Quantas vezes nós questionamos, nós vamos em busca para saber qual o papel que nós devemos ter aqui nessa existência. Senhor, o que queres de mim? Uma amiga que estava fazendo um trabalho de entrega de marmita, achou que estava muito boazinha e estava conversando direto com Jesus. Que maravilha, né? E saiu de casa, fez uma prece e falou: Senhor, eis-me aqui, se possível for, vem tomar um café comigo. E saiu. Chegando numa padaria, um andarilho, um irmão em situação de rua, olhou para ela e ela olhando de longe, e todo mundo que passava, ele não falava nada. E ela falou: quer ver que eu vou passar e vai pedir logo para mim? E chegou e passou. Ela: moça, a senhora paga um café para mim? Ela falou assim: só um café que você quer? Eu trago um pão também. Não, moça, eu só quero um café. Não, mas pede mais alguma coisa, eu compro um bolo. Moça, só um café. Tá bom. E ela entrou para dentro. No que ela entrou para dentro, ela lembrou que ela convidou Jesus para tomar um café com ela. Quando ela volta, aquele homem já não estava mais lá. E ela procura por todo lado e não encontra. Aquele irmão era a representação de Jesus. Porque ele diz que todos aqueles que nós formos em busca para auxiliar, é a ele que nós estamos fazendo. É a ele que nós estamos auxiliando. Quando matar a fome de alguém, é de encontro a Jesus que nós estamos indo. E se nós temos essa certeza, o porquê não ir de encontro a Jesus? Mas não achando que nós estamos doando muito. A caridade não é aquele que tem muito descer para ajudar aquele que tem pouco. Quem pensa assim não entendeu o que é o amor. Porque na maioria das vezes, esse que está aqui embaixo ajuda muito esse que se acha estar aqui em cima. Umas 2 semanas atrás, a gente entregando marmita nas ruas. Aquela angústia que a gente tem, porque a gente reclama demais, a gente não enxerga tanto de bênçãos que nós temos, e as dificuldades da vida a gente nos coloca meio ranzinho.
E naquele dia estava vazio. Pegamos ali, colocamos umas marmitas e fomos entregar em determinado local, que nós já temos acesso há muito tempo. E chegando lá, um irmão que estava sempre, já tem um tempo que está sempre esperando essa marmita, ficou sentado e falou assim: Vinícius, eu vou ficar aqui do lado, se sobrar você me entrega. E tudo bem, o ranzinhos aqui, né? Fomos entregando tudo, as marmitas. E aí cheguei nele aqui: não, o senhor vai querer? Você aceita a marmita? Aceito. Só que eu preciso conversar com você. Eu falei: o que foi? Você lembra que um dia você falou que nós ajudamos mais vocês do que vocês ajudam nós? Eu falei: sim, lembro. Ele falou assim: nunca esqueci daquilo. Mas como pode eu, um ser que mora nas ruas, usuário de crack, usuário de álcool, ajudar vocês mais do que vocês nos ajudam? Eu sempre me questionei. Só que hoje eu estou me vendo num momento que eu posso te ajudar. Eu olhei para ele, falei: como assim? Posso te dar um abraço? Porque eu sei que você não está bem. Nossa! Que tapa na cara! Eu falei: lógico que pode, meu irmão. E ele levantou e me deu um abraço. E ele falou o seguinte: por mais que vocês façam esse trabalho, vocês nunca vão estar distante da dor. Mas mediante a dor, não esqueça das nossas dores. Porque no momento que vocês estão aqui, eu lembro que Deus existe. E hoje eu estou tendo certeza daquilo que você disse. Eu te ajudei, Vinícius? Eu falei: meu irmão, você não sabe o que é. Ele tirou um peso de 1 tonelada. E aí a gente lembra daquela fala de Jesus, que com Jesus o fardo é leve. E ele nos ajuda, a ajuda vem da onde a gente não espera. Mas para a gente poder compreender, nós precisamos viver ao lado deles. Nós precisamos saber o que o outro precisa. Não é simplesmente trocar de lugar, não. Fazeis aos outros o que gostarias que fosse feito para você. Gente, se vocês vierem com um prato de quiabo do meu lado, vocês não vão estar fazendo bem para mim. Eu te gosto. Tem gente que gosta, né? Eu não gosto. Mas como que vai saber o que eu gosto? Se eu quero demonstrar o meu amor, pergunta, conversa, se relaciona, caminha ao lado dele. E aí é a resposta que está no livro Boa Nova, que é o que, quando Jesus fala em Tomé, que não é nada exterior que será feito, que seremos reconhecidos como seus discípulos. Aí Tomé pergunta e fala para ele: Senhor, então qual que é a senha? Conte para a gente qual que é a senha. E aí Jesus responde para Tomé: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que o sinal do céu. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Essa é a nossa senha. O que é essa senha? Fora da caridade não há salvação. E ele continua: quando quiseres esclarecer um espírito, quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca mostre que sabes de alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. E aí nós vamos numa história, que é a história de Lázaro, aonde está contido a menor estrofe, o melhor verso da Bíblia, que é: e Jesus chorou. Quando nós analisamos essa estrofe, pegando partículas do ensinamento, Jesus chorou, demonstra um sinal de fraqueza. Não é assim que a gente acha? Chorei porque eu estou sofrendo. Chorei porque... É um sinal de que algo não está certo. Mas naquele momento que ele fala Jesus chorou, o que ocorre? Lázaro, amigo próximo de Jesus, estava passando mal, com problemas,
E as suas irmãs avisaram para Jesus 3 dias antes dele vir a ter a morte aparente. Chegou aquela mensagem até Jesus: mestre, o seu amigo Lázaro está doente e ele vai morrer. Volte, eles estão chamando por você. E aí Jesus apareceu depois de 3 dias. Quando chega lá, as suas irmãs vêm correndo em direção a Jesus, chorando: mestre, mestre, Lázaro morreu, o meu irmão morreu. E aqui ele fala: quando quiser esclarecer alguém, não mostre que sabes mais do que ele. O que Jesus fez? Jesus sabia que Lázaro não tinha morrido. E mais, Jesus sabe que a morte não existe. E mais, Jesus sabe que o Espírito é eterno. E naquele momento, quando as irmãs de Lázaro chegam até ele, falando que ele tinha morrido, Jesus poderia rir? Ah, gente, não fica assim, ele não morreu. Não, o que Jesus faz? Ele chora junto com elas. Sofre as dores dela e colherás mais resultado. Jesus compartilha da dor do outro, porque há necessidade de sentir, demonstrar que nós não estamos acima. A caridade não é aquele que está aqui em cima e vem até embaixo para ajudar quem está caído. Não. É doar esse amor em prol daqueles que necessitam, para que eles possam enxergar em nós, não é em um ou outro não, a luz para tirá-los daquele local. Tem uma passagem do Lucas, que é quando Lucas ia visitar o Paulo, lá no calabouço lá, que ele questiona a Paulo: Paulo, nós vamos reunir todas as pessoas e vamos embora. Não dá para ficar aqui em Roma. O povo está tudo louco. Eles estão pegando as crianças que nascem com simples deficiência e matam nas ruas. Aos que seguem Jesus são queimados vivos nas praças. Nós não podemos ficar aqui, vamos embora. E Paulo diz para ele: não vamos embora. Como que nós vamos abandonar aqueles, sendo que Jesus não nos abandonou? E aí Lucas completa, faz o silêncio, e aí olha para Paulo e fala: Paulo, eu não conheci Jesus, mas eu vi Jesus em você. Longe de nós querer que sejamos vistos como Jesus. Gente, mas aquele que está caído no chão, aquele que está na escuridão, aquele que não tem perspectiva de vida, aquele que deita e acorda na rua, se embriagando e se afundando nas drogas para esquecer a sua dor, vive em uma escuridão, a certo ponto que aquele que tem um isqueirinho, sabe aquele isqueirinho que acabou o gás, que só está aquele treco e aparece uma luzinha? Que nós sejamos esses, para que aqueles que vejam que estão sofrendo, busquem a luz através de cada um de nós, através do amor que nós carregamos dentro de nós. Deixemos esse amor ir para diante. E aí a doutrina espírita nos esclarece e nos ajuda tanto. Ela nos demonstra a quantidade de vezes que nós estivemos equivocados, e mesmo assim Ele confia em nós para sermos as mãos e os braços de Jesus aonde quer que nós estejamos. Que nós possamos ser as mãos e os braços de Jesus para esses leprosos que estão nos dias de hoje, para esses que são largados por lado. Vinícius, vocês vão lá naquele Lagoinha, naquele Esperança, onde as pessoas só usam droga, vocês estão secando gelo. Vocês não sabem o tanto que eu gosto de secar gelo, gente. Porque a intenção da ajuda não é salvar eles, é a mim. Eu já não sou a mesma pessoa do que eu era 10 anos atrás. Será que a salvação é para eles? Olhemos para nós e vejamos o que a doutrina espírita tem representado em cada um de nossos
nossos corações. Estamos nos tornando pessoas melhores. Pessoas que levam o amor de Jesus, o amor de Deus, àqueles que estão caídos. Nós estamos fazendo isso. Tanto se falam das últimas horas, da transição do mundo, e nós preocupados com o que vai acontecer lá fora. Contamos os dias para 2057, que é o tão falado da data que vai acontecer essa transformação. Estamos esperando acontecer lá fora, mas esquecemos que a transformação lá fora começa dentro de nós. Somos os trabalhadores da última hora, e são pontos dentro da doutrina espírita. Existem pontos que a gente sabe de cor. Nós sabemos para conseguir estar nesse mundo de regeneração. E o que é o mundo de regeneração? O que é o mundo de regeneração? A gente fica esperando o mundo lá fora, que é o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é onde o bem sobrepõe o mal. Não é muito não, gente. Eu tenho uma régua de 50 centímetros. Se eu tenho 51 centímetros bem, eu estou sobrepondo os 49 do mal. Se eu tenho 50,1 do bem, eu estou sobrepondo o mal. Agora olhem para cada um de vocês. O que sobrepõe dentro de vocês? É o bem ou é o mal? Lembrando que a doutrina espírita fala que se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que se faz para domar as más tendências. Ainda visita os nossos pensamentos essas coisas ruins, mas nós balançamos e falamos, não mais. A regeneração já chegou dentro de nós. A regeneração já está presente em cada um de nós. Se eu sou uma pessoa melhor do que eu era ontem, o que é regeneração? Transformando, regenerando. Regenerar aquele homem que só se comprazia no mal e hoje está dentro de uma casa espírita, escutando palavras, sentado há mais de 1 hora. Eu até agradeço por isso. Nós já escolhemos. Essa é a nossa escolha. Nós já não fazemos escolhas que nós fazíamos há 10 anos atrás. Nós já escolhemos ser melhores do que fomos ontem. Essa é a regeneração que está acontecendo a cada minuto dentro de nós. Que possamos recordar a cada dia isso. Que podemos olhar e acordar de manhã e falar, Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu faça? Coloque em meu caminho aquele irmão que está caído, para que eu possa conduzi-lo ao bem novamente. É isso que eu peço a Deus. Mas que eu não faça igual essa irmã que chamei Jesus para tomar um café comigo. Eu perguntei se ele queria tomar café e comeu um bolo. Na hora que eu vi, ele foi embora. Eu não paguei o café para ele. Olha a oportunidade. Não percamos a oportunidade de sermos úteis. Não percamos a oportunidade de ajudar o próximo. Nós recebemos muito, porque quando nós adentramos aquela porta, todos nós, cada um de nós, já com espíritos que estão ali, com um caderninho, sabendo das necessidades de cada um, já nos auxilia e traz o que nós precisamos dentro dessa casa. Nós já somos auxiliados demais. Senhor, o que queres que eu faça? Nós não vamos conseguir fazer tudo, não. Mas que as oportunidades que bater à nossa porta, que nós façamos com todo o amor que nós carregamos dentro de nós. Porque só assim nós transformaremos a nós mesmos em um novo ser. Só assim demonstraremos que valeu a pena esse nosso irmão maior ter se feito carne e passado tudo o que passou para que nós hoje estivéssemos aqui buscando a Ele, depois de 2000 anos. Porque é isso que nós estamos fazendo nesse momento. É buscando por Ele. E se nós estamos buscando por Ele, sabemos disso? Temos essa certeza? Nós estamos buscando por Jesus? E o que Jesus disse?
Toda vez que fores a encontro daqueles que estão sofrendo, é a mim que estáis fazendo. Então, se estamos indo de encontro a Jesus, buscando a Jesus, possamos estender as mãos para esses nossos irmãos infortunados que sofrem, que buscam pela família, que sofrem pela falta de um filho, por essas mães que oram à noite perguntando: como será que está o meu filho? Nós aqui, que somos pais e mães, os nossos filhos saem para a rua, hoje nem tanto, mas na minha época, minha mãe dava até 11 horas da noite, né? A hora que começava a ficar bom, eu tinha que voltar para casa. Mas hoje, qual é a mãe que consegue dormir com o filho na rua? E tem aquelas mães que ficam deitadinhas no sofá até o filho chegar. Agora você imagina aquela mãe que perdeu os filhos para as drogas, que os filhos estão andando por aí sem saber aonde está. Qual que é o pensamento daquela mãe? Senhor, que o meu filho não sinta fome. Senhor, que o meu filho não sinta frio. Senhor, que o meu filho não sinta sede. E aí ele confia em nós, que fazemos parte desse Consolador prometido, para responder à oração de uma mãe que está em busca do seu filho, que às vezes está nas ruas. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Que assim seja, que possamos ser